Não, eu queria começar comentando aqui que eu estou ficando satisfeito porque eu acho que está começando a animar esse PED. Estou vendo umas discussões mais acaloradas, uma cara mais animada aqui do povo na mesa. E diferente do PED de 2009, Policarpo lembra disso, as plenárias estão mais cheias, né? E isso é um indicador interessante. É um indicador interessante porque a militância está preocupada com o futuro do PT. E eu queria começar a minha intervenção aqui nesse debate dizendo para vocês que a minha candidatura é uma candidatura coletiva que se colocou para disputar o PED por um propósito fundamental. Nós nos colocamos para disputar o PED porque a gente acha que o PT precisa mudar. Do jeito que está, não dá mais. Nós estamos vivenciando no dia a dia do fazer política e cada militante que está aqui sabe das insatisfações que a gente está vivendo com a política do PT. Nós temos vivido, nesses últimos anos, né, a dificuldade de conseguir fazer um debate com a população, porque boa parte da população tem encarado o PT como um partido tradicional. E isso mancha a nossa história, porque nós sempre nos colocamos como o partido da mudança, o partido que pensa diferente, o partido que propõe as mudanças na realidade objetiva das pessoas. E, no entanto, nós estamos vendo um PT cada vez mais acomodado, em certos momentos medroso, sendo que muitas vezes a gente combateu o medo com a esperança, e hoje a gente vê um monte de militante com medo de questionar, com medo de reagir, com medo de militar. É por isso que nós não estamos nos colocando para esse debate, é porque o PT precisa mudar. Mais do que a direção, o partido precisa mudar. E por isso, nós achamos que tem que mudar o quê? Tem que começar mudando a estratégia. Sabe por quê? Porque essa estratégia, desde 95, que conseguiu nos fazer chegar a uma parcela do poder, ao governo federal, é uma estratégia hoje já insuficiente. É insuficiente, no mínimo, por dois motivos. Primeiro, porque o Brasil mudou. O Brasil de 2013 não é mais o Brasil de 2003. Nós, o PT no governo, produziu um conjunto de mudanças sociológicas e geracionais que fizeram com que esse país seja diferente. E por isso, não dá para o PT pensar mais o Brasil como antigamente. Nós precisamos pensar o PT diferente. E isso vai exigir que a nossa estratégia seja diferente. Porque não basta mais a gente só chegar aos governos. Chegar aos governos para quê? Para fazer mais do mesmo? Ou todos nós aqui que estamos acompanhando os governos não estamos vendo os limites dessa máquina e estamos vendo na prática que os governos e que a estrutura do Estado é feita para não fazer. E a gente precisa enfrentar uma reforma desse Estado, porque esse Estado é feito para reproduzir desigualdade e não é feito para garantir com que o fundo público seja distribuído para melhorar a vida da maioria. Nós, sabemos que não só o Brasil mudou, mas nós estamos vendo que é fundamental entender o que está acontecendo no mundo. E hoje a economia não está mais nos patamares que vão nos colocar em condição de disputar as eleições como nós disputamos antes. Então, por isso, nós precisamos mudar a estratégia. Mudar a estratégia para o PT continuar seguindo, mudando o Brasil. Mas não é só a estratégia que a gente precisa mudar, não. O PT também precisa mudar o seu modelo de funcionamento. Aliás, eu acho que nós vamos voltar a ter que refletir sobre o porquê que nós fazemos política. Porque muitas vezes a gente tem visto no interior do partido muita gente fazendo política igualzinho à direita. Bom, então qual é a diferença? Se é para fazer igual à direita, não foi para isso que a gente constituiu esse partido e fez a trajetória que nós fizemos. Nós precisamos mudar o PT porque nós precisamos mudar também a forma da gente discutir e a forma da gente decidir. Nós precisamos de mais democracia direta. Só o PED também é insuficiente para a militância debater. E outros candidatos aqui admitiram que nós precisamos debater mais.
mas só o pede é insuficiente. Nós não podemos ser um partido que só atua nos anos pares, ou aqui no Distrito Federal a cada 4 anos, que é quando nós temos eleição. Nós precisamos ser um partido ativo na vida cotidiana da população. Nós precisamos voltar a fazer política comunitária. Nós precisamos disputar os síndicos, os prefeitos de quadro, né? Nós precisamos organizar um conjunto de organizações sociais que estão aí fazendo política e que o PT muitas vezes está distante. Porque é na política comunitária que nós vamos fazer com que muita coisa do que a gente coloca nas nossas resoluções passem a fazer parte do cotidiano político dessas pessoas. E essas pessoas vão se politizar para poder fazer, né, ações políticas que vão tornar o PT mais forte e vão nos ajudar a produzir transformações no país. Então, nós precisamos mudar muita coisa no modelo de funcionamento do PT. Para começar, a burocracia. Ou muitos de nós aqui não tivemos uma extrema dificuldade para poder montar chapa, porque é tanta regra, e não são regras para aumentar a democracia do PT e ter mais igualdade na disputa, porque muitos de nós aqui sabemos o que é a luta do tostão contra o milhão. Basta ver a quantidade de faixa aqui, a gente conseguiu um espacinho para colocar uma ali, né? E essa luta dentro do PT é injusta. Então nós precisamos combater, porque esse burocratismo é feito para ter mais controle e não para democratizar o partido. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos diminuir o personalismo. Nós não podemos ser o partido dos figurões. Nós temos que ser o partido da militância inteira. E é muito ruim quando a gente vê um monte de grupo no PT se formando em torno do grupo do fulano, o grupo do cicrano. Ora, nós nascemos fazendo política e organizando grupos em torno de ideias, em torno de propostas de ação para mudar a vida cotidiana de cada um e a vida coletiva do país, do DF, das cidades onde a gente mora. Então nós precisamos mudar o modelo de funcionamento. E terceiro, nós precisamos mudar também a nossa tática eleitoral. Nós não podemos mais eleger ou reeleger os nossos projetos simplesmente para chegar nos governos. Nós precisamos reeleger e eleger as nossas candidaturas em condições de produzir transformações profundas no Brasil e no DF. Até porque nós já estamos admitindo, eu achei bom quando a Érica no debate passado falou, olha, essas eleições burguesas, esse Estado, já não nos dão mais condição de continuar as mudanças que a gente precisa empreender. E é por isso que nós precisamos de reformas estruturais. Mas para fazer reforma estrutural, não adianta simplesmente, né, chegar e vencer as eleições. Nós precisamos reunir condições para fazer isso. Nós precisamos ter uma governabilidade que não é pautada só nos acordos e nos conchavos. Nós precisamos ter uma governabilidade pautada, né, na sociedade, uma governabilidade social. E aí, Policarpo, não dá simplesmente para a gente, olha, nós queremos dirigir os movimentos sociais. Olha, eu acho que o problema é anterior. O problema é que o PT precisa voltar a se relacionar com os movimentos sociais. Esse é o problema. Para daí a gente voltar a produzir política no interior do partido e ter capacidade de influenciar os movimentos. Que, aliás, não é mais a gente que está se distanciando dos movimentos. Os movimentos é que estão se distanciando do PT. Muitos movimentos já não topam mais. Não, mas o PT está difícil. E as manifestações recentes que o país viveu revelaram a insuficiência do nosso discurso, da nossa estratégia, da nossa capacidade de funcionamento. Ou não foi um absurdo o país em chamas e o PT, depois de 2, 3 semanas, fazer reunião para debater as manifestações, para dar uma orientação, uma linha para a militância de como agir nesse processo? Isso demonstra a nossa incapacidade. Nós estamos, né, enrijecidos, medrosos. E é isso que nós precisamos mudar no PT, que nós precisamos voltar a ter um partido ousado, corajoso, né, que tenha a capacidade de falar em alto bom som de transformação nesse país, sem ter medo de constrangir qualquer aliança ou qualquer grupo que faça parte, né, do processo político que a gente está atuando. E esse processo a gente só vai fazer quando a militância que está preocupada, que está insatisfeita, tiver coragem de mudar o partido. E mudar o partido, como eu disse, não é só mudar a direção, não. E eu queria dizer, para ir finalizando, que já estão apontando aqui meu tempo, que o cenário que está desenhado para o próximo período é um cenário muito difícil. Seja o PT perdendo ou seja o PT ganhando as eleições. Bom, primeiro que se a gente perder,
nós sabemos que a culpa dessa derrota, e nós vamos enfrentar isso na rua, não vai ser da aliança com o Filipelli, não vai ser do governador, não vai ser das nossas fragilidades no governo, nem mesmo da política de comunicação. A culpa vai ser do PT, da militância do PT, que vai ter que andar na rua e falar: bom, vocês não fizeram o trabalho de vocês direito, vocês não têm condição de nos representar. Então essa situação vai ser muito difícil. Mas por outro lado, se a gente reelege o nosso projeto, a situação também não vai ser fácil. Porque dada a fragilidade que nós temos hoje no nosso governo, e dado, né, o conjunto de alianças que nós vamos ter que fazer para reeleger, a situação em sendo eleito não vai ser fácil para o PT. Porque nós vamos ter menos espaço e vamos ter menos capacidade de influenciar os rumos do governo. E é por isso que o próximo período vai ser muito difícil para o PT. E é por isso que a gente precisa eleger nesse PED uma direção que esteja à altura dos desafios que estão colocados para o próximo período. E a direção que vai estar à altura desse processo não é uma direção que vai ter a representação de cada força ou de cada chapa lá. Precisa ser uma direção consistente, que tenha política, que saiba enfrentar os desafios, seja a gente perdendo as eleições ou seja a gente ganhando. E isso se faz colocando os nossos melhores quadros para estar na direção do PT. Se faz que esses quadros que entrem na direção tenham o compromisso de fazer a gestão e não vivenciar a rotatividade que a gente vivencia na direção do partido, que não consegue produzir constância nas instâncias. E aí depois a gente não consegue nem realizar os nossos debates. Então nós precisamos de um acordo muito mais amplo e de um pacto muito mais amplo no partido. Um pacto não só pela mudança, mas um pacto que coloque a nossa capacidade de atuação política na direção do PT para enfrentar os desafios que estão colocados no próximo período. E aí, eu acho que é importante, gente, para finalizar, né, que para a gente mudar o PT, a gente precisa fazer diferente. Se a gente for fazer como a gente sempre fez, a gente vai ter os mesmos resultados de sempre. Nós não vamos ter o diferente. Se a gente quer ter resultados diferentes na política do PT, no governo, na nossa capacidade de se relacionar com os movimentos sociais, né, na forma como a qual a gente discute e debate, nós precisamos fazer diferente. E fazer diferente é difícil, né? E fazer diferente, a gente precisa estar convencido disso. E nós nos colocamos para o debate, né, no PT, nesse PED, porque a gente entende que a gente precisa fazer diferente. E a próxima direção, se não fizer diferente, nós não vamos ter os resultados que a gente sempre sonhou ou que a gente tanto escreve nos nossos textos, nas nossas resoluções. Aliás, né, eu queria dizer aqui que não basta, para encerrar, né, não basta a gente viver do nosso glorioso passado ou dos êxitos que a gente está tendo no presente. A gente precisa se conectar com o futuro. A gente precisa estar dialogando com as questões contemporâneas que estão apontando aí. E são questões que estão dialogando com a mudança. E se o PT quiser continuar mudando o Brasil, mudando o DF, mudando as nossas cidades onde a gente atua, a gente precisa pensar no partido do futuro. E pensar no partido do futuro é fazer diferente. E é com isso que a gente conta o apoio na chapa 472, a esquerda é socialista. Muito obrigado.